Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levante sua mão direita e diga comigo: eu. Fale seu nome inteiro. Sidney Oliveira Teles Filho. Neste momento, diante do coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, renuncio a toda praga, maldição, feitiço, inveja, mal olhado, todo desejo lançado contra a minha vida, querendo me controlar, eu renuncio e me revisto do sangue de Jesus, que o olhar amoroso de Jesus queime agora todo mal lançado ou que eu mesmo tenha invocado em minha vida. Suplico agora, Jesus, derrama teu amor sobre mim e sobre todos os meus familiares, mesmo os que fogem do teu amor. O alcance com seu grande amor e os abrace. E por isso te louvamos, te exaltamos e te glorificamos. Envia, Senhor, os teus anjos para postarem-se em guarda diante das portas abertas da minha casa, da minha vida, dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha boca. Que os teus santos anjos estejam neste grupo agora e estejam também em todos os locais em que trabalho, em que visito, em que realizo as tuas obras e na minha casa. Vem, Espírito Santo, e enche todos esses espaços em nome de Jesus. Agora, com essa mão que você levantou, você se dirige à sua casa e fala: eu abençoo a minha casa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo o meu trabalho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo os meus veículos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu abençoo todas as propriedades em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoo cada um dos meus familiares em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjo de Deus, leva uma bênção para esses irmãos que vieram no grupo de oração. Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, também a bênção chegue até você. E que cada um aqui receba uma bênção. Olhe para as pessoas e deseje do teu coração bênçãos. Quantas pessoas não nos desejam bênção, mas nós neste momento desejamos a bênção. Senhor, que a tua bênção alcance, que a tua bênção toque, que tua bênção, Senhor, chegue a cada um, Senhor. Porque teu amor é infinito, Senhor. Abençoa essas pessoas que estão aqui. Abençoa, Senhor, naquilo que é necessário para cada uma. Teu amor, Senhor, é tão poderoso que podes abençoar o nosso corpo, a nossa mente e todo o nosso ser. E te pedimos, Senhor, nós não queremos sair daqui sem uma bênção na mão. Nós não queremos sair daqui sem uma bênção na mão. Fale para Jesus: eu não quero sair daqui sem uma bênção na mão. Senhor, nós pedimos a tua unção agora, Senhor. Porque para que a graça aconteça, Senhor, ao nosso redor, com as pessoas que nós encontramos, seja
em nossa profissão, seja em nossas amizades, seja na rua ou em nossas casas. Precisamos que elas sejam tocadas, transformadas, desarmadas, libertadas. Que elas sintam a paz que vem de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, unge-nos, Senhor. Para que não precisemos de palavras, apenas a Tua graça agindo. Unge-nos, Senhor. Eu te peço a unção, Senhor. Para tudo que tenho que fazer, dá-me a Tua unção. A unção que vem do Teu Espírito, venha sobre mim e minha casa, sobre minha vida e meu entendimento, para que eu possa estar nas Tuas mãos. Vem, unção de Deus. Vem, para que, Senhor, quando tempos difíceis vierem, nós saibamos que Tu estás ali para nos arrebatar, para nos arrancar da lama, para nos levantar da depressão, do cansaço, da dor, da doença e de tudo aquilo, Senhor, que nos destrói, aquilo que o maligno tenta inocular nas nossas vidas. Que o Teu antídoto, Senhor, que é a unção do Teu Espírito, esteja sobre nós agora, Senhor. Deseje que o anjo possa te tocar e esse toque seja a bênção que ele vem trazendo. Não temos olhos para ver, evidentemente, o mundo espiritual é para nós vedado. Mas os anjos do Senhor estão aqui porque Jesus está aqui. E Ele está aqui porque 2 ou mais se reuniram no Seu nome. Por isso Ele está aqui. Ele está aqui porque nos reunimos para louvá-lo. Ele está aqui porque Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Então, Senhor, que os Teus anjos caminhem sobre esse grupo de oração agora, tocando as pessoas que queres tocar, no ombro, na cabeça, nos braços, nas pernas. Que o Teu anjo nos toque e a gente sinta que a bênção está chegando, que a bênção está vindo, que portas fechadas serão abertas, que inimigos serão derrubados, que escuridão será dissipada e que a claridade que vem, Teu sol, Tu que és o sol da justiça, brilhe sobre nossas almas agora. Que a Tua cura comece a agir em nossas vidas agora, Senhor. A cura do coração, Senhor. A cura das mágoas. A cura, Senhor, que atinge o profundo do nosso ser. Cura também, Senhor, tudo aquilo que possa ter nos tirado, Senhor, do equilíbrio. Tudo aquilo, Senhor, que se tornou caminho de desesperança depois de tanta luta, Senhor. O Senhor me fala que muitas pessoas perderam a esperança. A esperança nas coisas, a esperança dos seus sonhos. E é preciso que o Senhor cure teu coração para que você possa voltar a deixar o Senhor sonhar com você, voltar a deixar Jesus falar com você. Muitas vezes passam por nossa vida pessoas que deixam marcas positivas, e há também aqueles que deixam marcas negativas. E você vai pedir a Jesus que cure o teu coração, porque nós não podemos viver marcados pela marca das outras pessoas. Por isso, Senhor, eu te peço, vem estender a sua mão de libertação e cura sobre nós. Vem estender a sua mão agora, Senhor, de restauração. Te peço, Senhor, agora que tu me dê forças para caminhar.
aquele texto quando no Sermão da Montanha Jesus diz: se querem te obrigar a andar 1000 passos, ande 10.000. E eu fico olhando aquele texto e falando, que coisa ruim, né? Você já está obrigado a ir mais longe, aí você vai mais longe ainda. Aonde a pessoa que foi ferida consegue continuar andando? Só quando a cura vem e a mão de Deus nos pega para avançar. Senão, como Pedro, nós afundamos na água e nos afogamos. Então fala para o Senhor que agora você pede a graça de andar. Fala, eu não vou parar. Senhor, eu não vou parar. Porque Tu diriges, Senhor, os meus passos. Porque Tu me seguras pela mão. Porque mesmo aqueles que vieram me obrigar, Senhor, não conseguirão acompanhar os meus passos, porque Tu, Senhor, me dá asas de águia, para correr sem me cansar, como diz Isaías. Por isso o inimigo não pode caminhar com você, porque ele vai se cansar. Mas você não se cansará, porque você espera no Senhor. Então fala para o Senhor, marca meu coração agora com a esperança que é em Ti. Senhor. E aí o cansaço não me toma. Envia Teu Espírito para me dar toda esta fé que traz esperança e que gera amor. Não perdemos o ânimo agora, Senhor. Fala, Senhor, me levanta. Senhor. Fala aí, você que está sentindo necessidade, não tem forças, fala, Senhor, me levanta. Me levanta. Eu ponho a minha mão em Ti, Senhor, e se eu não tenho forças para me levantar sozinho, me levanta Tu, Senhor. Me levanta Tu, porque não somos de perder o ânimo para a nossa ruína, somos de manter a fé para a nossa salvação. Amém? Tomo posse dessa palavra. Fale aí, tomo posse dessa palavra. Todos os dias, eu faço esta oração. A oração do Benedictus. Faço de manhã, todos os dias. Faço do Magnificat também. Mas eu gosto muito dessa oração de Zacarias. Gosto muito. E faço, primeiro porque ela é litúrgica. É a oração da manhã, que encerra a manhã, que a igreja sempre rezou há mais de 15 séculos. Então, deve ter alguma eficácia. Nesses 15 séculos eles estão repetindo essa oração. Eu não vou cortar essa corrente, não é? Vou continuar rezando. E eu hoje, quando estava pensando na palavra para o dia de hoje, me veio o texto. Aí eu achei que, como eu rezo todo dia, que era uma coisa assim, a cabeça da gente induz a gente a ver aquilo que a gente faz. E aí, a hora que nós começamos a oração lá atrás, lá no início, quando nós ainda estávamos rezando a segunda música que nós cantamos, eu abri a escritura, ela estava de ponta cabeça, e eu fui procurar um texto das cartas de São Paulo, mas eu não percebi que minha Bíblia estava de ponta cabeça, e abri no livro de São Lucas, no capítulo 1, exatamente no texto do Benedictus. E é por isso que eu quero falar com vocês sobre isso. Vocês conhecem a história, é uma história muito impressionante, não é? Zacarias, um sacerdote, os sacerdotes são sorteados e podem entrar uma única vez no Santo dos Santos. Uma única vez. E ele entrou no Santo dos Santos,
E aí eu tenho que imaginar que Zacarias estava em Jerusalém. Ele não estava lá, não é? Aonde ele vivia, em Carim. E ele vai, é o dia que ele tinha sido sorteado, entra no templo e vai para o Santo dos Santos. Se prepara, as oblações, os sacrifícios, as purificações, tudo aquilo que era exigido para o sacerdote que ia ocupar aquela função. E aí ele entra, e lá o ambiente se enche de um incenso, que eles chamam da glória de Deus. Ele fica apavorado, e o anjo lhe diz que sua esposa ficaria grávida e lhe daria um filho, ela já na velhice e estéril. Porque se ela não fosse estéril, já teria tido filhos, que era fundamental em toda a tradição dos antigos povos. Ter filhos era uma obrigação. Pois bem, não tinham conseguido ter filhos, e já velha, muito menos chance. E o anjo diz, e ele, naquela sua dúvida natural do impossível, acaba ficando mudo para sair. Deus não diz para ele, você ficará mudo até que nascerá a criança, e aí você vai começar a falar. Nada disso. O anjo lhe fala que aquele menino era o precursor, ele tinha uma missão de preparar o caminho do Senhor, e que se chamaria João. E aí, Zacarias sai, mudo, todo mundo percebe que algo tinha acontecido, que havia sido algo extraordinário, e certamente devem ter surgido muitos comentários. De que ele era um pecador, por isso ficou mudo. De que ele fez alguma coisa errada, não estava na pureza ritual. Ou de que ele realmente recebeu um anjo, mas era uma coisa tão extraordinária que ele acabou ficando mudo. Os amigos devem ter dado uma versão positiva, os inimigos uma negativa. E ele foi para sua casa, sem saber o que ia acontecer, e nós nem sabemos se o fato dele ter ficado mudo lhe deu fé. Acontece que Isabel fica grávida, nós conhecemos toda a história, ela recebe a visita de Nossa Senhora, o bebezinho fica cheio do Espírito Santo no ventre dela, ela já profetiza quando Nossa Senhora entra na casa dela, a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Nossa Senhora, que devia estar que nem uma panela de pressão, naquele momento, grávida, por força do Espírito Santo, sem saber o que seria da vida dela, explode e faz um belíssimo canto profético, e ali certamente deve ter sido um dos momentos mais curadores para Nossa Senhora também, porque não pensem que ela não devia estar cheia de apreensões e medos. Era humana. Certamente ela tratava esses medos com muita confiança em Deus. Mas nós imaginarmos que não sentia, aí ela não seria humana, ela não teria nenhuma virtude, e ela tem todas. Moral da história é que no 8º dia, não na hora que o nenê nasceu. O nenê nasceu e Zacarias continuou mudo. Às vezes nós não nos damos conta disso. O nenê nasceu, toda a profecia cumpriu-se, e ele continuou mudo. Mas ele já havia falado para sua mulher qual era o nome da criança. Como que ele falou? Rabiscando, escrevendo, por mímica, eu sei lá de que jeito, mas ela já sabia qual era o nome que tinha que dar. E então, ele vai até o templo para a circuncisão, no 8º dia. Então eu estou mostrando isso, porque às vezes a gente vai lendo as coisas e não se dá conta, parece que foi assim, criança nasceu, ele voltou a falar,
Não. A criança nasceu, foi envolta em faixas, aquele todo o ritual da época, de como é que cuidava das crianças naquele tempo. E ao 8º dia tinha que levar no templo e fazer a circuncisão, que era cortar o prepúcio, né, do pipi do nenezinho. Para eles, é um rito. O sacerdote que fazia, com facas afiadas, pedras que eram amoladoras. Mas vocês imaginam toda essa cena? Deve ter chorado a criança, imagine-se, né? O 8º dia, um dia de bastante anticorpos, hoje a gente sabe, naquele tempo não se sabia, né? É um dia que a criança está com uma quantidade muito grande de anticorpos, o que ajuda a ter menos infecções, essas coisas todas. Mas isso é nós que sabemos. Naquele tempo, ele só sabia o que Deus tinha mandado fazer. E aí, perguntam o nome da criança, né? Era como um batizado, o nome da criança. E aí fala, é João Batista. E o sacerdote diz, não, peraí, não tem ninguém na tua família com esse nome. Fica indignado. Não tem ninguém com esse nome. E ele então pega a tabuinha, ela que diz, né, a Isabel, e aí ele escreve, vai se chamar João. E nesta hora, o Espírito age e ele volta a falar. Nesta hora. O que significa para a gente um pouco olhando? Que muitas das graças exigem de nós, como exigiu dele. Quanto tempo ele ficou mudo? Pelo menos 9 meses. Não é isso? Pelo menos 9 meses e 8 dias. Pelo menos. Não é claro? Não é uma conta exata. São luas, então não dá exato 9 meses. Não é? Mas não importa. É mais ou menos isso. Todo esse tempo mudo. Ele passou toda esta gravidez mudo. Vocês acham que isso não é uma provação? Vocês acham que isso não é algo que ele sentiu? E o que ele fez no silêncio que ele foi obrigado a viver? Nós não sabemos, mas podemos imaginar que ele refletiu, que ele pensou em tudo que ele viu, em que ele rememorou toda a visão que ele teve, que ele relembrou todas as coisas, que talvez ele tenha procurado os livros sagrados e ido ler as profecias existentes. E é por isso que quando ele sente que voltou a capacidade de falar, ele não precisou de fono, nem de fisioterapia, o que seria lógica. Ele saiu falando uma coletânea de textos do Antigo Testamento. Se você pegar na Bíblia de Jerusalém ou na Bíblia da edição Loyola, você vai ver que todos os versículos são juntados do Antigo Testamento. Porque provavelmente ele foi pensando em toda aquela história, em tudo aquilo. Só que ele transformou todas aquelas palavras da Escritura em uma profecia para o seu filho. Por isso que a gente tem que gastar tempo com a palavra de Deus também, porque muitas vezes ela vai vir para dela ser uma profecia para as pessoas em determinados momentos. Não é? A Márcia não lembrou a passagem, ou leu a passagem, na hora que nós estávamos orando sobre esta questão do ânimo. E se torna o quê? Uma profecia. Aí isso não é só lembrança, é a palavra se transformando em uma ação. E que nasceu de uma ação dele.
de dizer para todos eles, não vai chamar ninguém da minha família, apesar dos nomes da minha família serem históricos. Zacarias, por exemplo, vai se chamar João mesmo. Ele tomou a decisão de obedecer à voz de Deus, e aí a voz de Deus o curou, e ele transformou o seu conhecimento em uma profecia que ungiu o seu próprio filho para que pudesse viver. Eu gosto muito deste pedaço aqui, gosto de todos, começa do bendito seja o Senhor, mas eu gosto quando vira a profecia, versículo 76, que diz assim: e tu, menino, quem é o menino? É o filho dele. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás andando à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, para transmitir a seu povo o conhecimento da salvação pelo perdão de seus pecados, graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Eu gosto desse finalzinho, porque esse finalzinho é quando ele unge com a palavra o seu filho. E isso nos chama a atenção de que a gente gasta muito pouco tempo para ungir as pessoas que nós amamos com as profecias. É mais fácil para nós fazermos um alerta, uma crítica, um julgamento, uma correção, uma exigência. Mas o que foi fundamental para João Batista foi a profecia do seu pai, que lhe lançou pelo profeta Isaías, porque são textos do profeta Isaías, preparai o caminho do Senhor, e transformou na missão de vida dele. Deveríamos usar mais a palavra de Deus para abençoar as pessoas. Você pode até fazer os pré-selecionamentos de alguns textos, não é? Para de vez em quando lançar no meio das tuas palavras bênçãos da palavra, porque elas grudam, elas estão revestidas de poder, e elas libertam e curam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.